Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem a um dos lugares mais incríveis de Portugal, o Santuário do Cabo Espichel. É que estamos a falar de um sítio onde a geologia com milhões de anos se cruza com a fé medieval e a arquitetura barroca de uma forma quase inacreditável. Olhem bem para esta pergunta, parece completamente disparatada, não é? Uma casa de ópera que nasceu por causa de dinossauros? Pois, por mais estranho que pareça, a história é mais ou menos essa. E esta pergunta apanha na perfeição o espírito único deste lugar. Vamos a isto. Para percebermos o Cabo Espichel, temos de recuar. E muito. Não falamos de séculos, mas sim de mais de 140 milhões de anos. É aqui, na rocha, que a ciência e o mito começam uma dança que vai definir este lugar para sempre. Estas falésias imponentes são como páginas de um livro de história. A ciência hoje diz-nos, sem margem para dúvidas, que estas marcas na rocha são pegadas de dinossauros saurópodes. Mas, imaginem só, durante séculos e séculos, ninguém fazia a mínima ideia do que eram dinossauros. E por isso, estas marcas contavam uma história completamente diferente. E que história! No século XIV, a lenda que nasce é fantástica. Pescadores dizem ter tido uma visão da Virgem Maria a subir a falésia montada numa mula gigante. E as pegadas? Eram os cascos dessa mula milagrosa. E assim, de um momento para o outro, o que era um facto da geologia transforma-se na pedra fundamental de um mito religioso, a lenda da Pedra da Moa. E é aqui que a história fica mesmo fascinante. Pensem nesta escala de tempo, um acontecimento geológico com milhões de anos e muito mais tarde, a interpretação humana que lhe dá um sentido completamente novo. Esta dualidade entre a ciência e a fé é a alma do Cabo Espichel. Vamos ver como a lenda ganhou forma. Claro que uma lenda tão poderosa pedia um lugar físico, certo? Um sítio para ancorar a fé das pessoas. E foi assim que, ali mesmo, naquelas falésias fustigadas pelo vento, se ergueu o primeiro sinal físico deste milagre. E que esse sinal, a pequena ermida da memória. Reparem onde ela está, empoleirada na beira do abismo, a desafiar o Atlântico. É quase um ato de teimosia e de fé. Foi aqui o ponto zero, o coração original de tudo o que viria a seguir. Mas esperem, porque a história talvez seja ainda mais antiga do que pensamos. A arquitetura da ermida, com esta forma cúbica, leva alguns historiadores a pensar que este sítio já era considerado sagrado muito antes da lenda cristã. É o que se chama uma sacralização contínua. É como se cada civilização sentisse que este lugar era especial e deixasse a sua marca sagrada. Mas aquela pequena ermida era só o início. O século XVIII chega e, com ele, uma explosão de popularidade. O santuário entra na sua fase mais grandiosa, transformando-se de uma pequena capela num complexo absolutamente monumental. E olhem para a escala disto. É impressionante. Já não estamos a falar de uma igreja isolada, estamos a falar de uma autêntica cidade da fé, construída com o apoio dos reis de Portugal para conseguir receber as autênticas multidões de peregrinos que vinham de todo lado. E a construção foi pensada ao pormenor. Primeiro, uma igreja nova e imponente. Depois, claro, as hospedarias para alojar milhares de pessoas. A seguir, algo essencial: água. Para isso, construiu-se um aqueduto com quase 2 quilómetros. E, para coroar tudo isto, a tal Casa de Ópera. Porque a fé, aqui, também se celebrava com cultura e festa. Mas quem é que enchia estes edifícios todos? Eram os famosos sírios. Imaginem peregrinações gigantescas, super organizadas, que vinham das paróquias da região. O Sírio Saloio, da zona de Lisboa, tornou-se tão importante que chegou a financiar a construção de parte das hospedarias. Era a fé do povo que, literalmente, pagou e ergueu estas paredes. A vida aqui, nesta época dourada, devia ser uma coisa do outro mundo. Tinha uma família real a aparecer para as festas, milhares de pessoas a dormir nas hospedarias, espetáculos de ópera, comida distribuída de graça vinda da horta do santuário. Era um ponto de encontro único, onde nobres e camponeses se cruzavam, todos unidos pela festa e pela devoção. Pois é, mas as épocas de ouro raramente duram para sempre. E para o Cabo Espichel, o que se seguiu foi um longo e triste silêncio. O século XIX marcou o início de um declínio lento e doloroso. Este declínio aconteceu por fases. Primeiro, a pilhagem durante as invasões francesas. Depois, o golpe fatal, o fim oficial das grandes romarias. O coração do santuário, basicamente, deixou de bater.
O século XX só piorou as coisas, com a ocupação ilegal das hospedarias e, finalmente, a decisão de as tapar com tijolo, selando o complexo no esquecimento. E esta comparação, olhem bem, diz tudo, não diz? De um lado, a festa, a multidão, as bandeiras, a vida a fervilhar. Do outro, o mesmo terreiro, hoje imenso, silencioso, vazio. É quase um fantasma do que já foi. O peso da história sente-se neste silêncio. Aliás, já em 1964, um relatório de arquitetura não poupava nas palavras, e passo a citar: porque o santuário está em ruína, abandonado, esquecido, ignorado e caindo aos pecados. É um soco no estômago. Esta descrição mostra o quão fundo este lugar chegou a cair. Mas, depois de tanto tempo na sombra, parece que há uma luz ao fundo do túnel. O século XXI trouxe finalmente uma nova esperança, mas também trouxe novas perguntas e um novo debate sobre o futuro do santuário. Essa esperança tem um nome: Programa Revive. A lógica é simples. O Estado entrega edifícios históricos a privados, que os recuperam e lhes dão um novo uso, normalmente turístico. Para o Caves Spichel, esta foi a primeira perspectiva concreta de salvação em muitas, muitas décadas. E é aqui que a história dá uma volta de 180 graus. A mudança de propósito é total. As hospedarias, que nasceram para abrigar a fé dos peregrinos e a alegria dos arraiais, estão a ser transformadas num hotel, de um espaço de devoção popular para uma infraestrutura de turismo. O que nos deixa com a pergunta final, e talvez a mais importante. A reabilitação é, sem dúvida, essencial. Ninguém quer ver este património a cair. Mas a que custo? Será que um hotel pode coexistir com a herança espiritual de um lugar que nasceu de pegadas de dinossauros e foi moldado por séculos de fé? O futuro do Caves Spichel? Esse ainda está por escrever.